Olá, bem-vindos! O módulo dessa aula de hoje nós vamos tratar sobre os fundamentos da redação e também ter um olhar sobre a escrita científica, tá? Nós vamos explorar os fundamentos da redação científica e como essa escrita eficaz impacta a comunicação, principalmente a comunicação acadêmica. Vamos abordar a importância de comunicar de forma clara e concisa para que assim a gente cause maior impacto e tenha melhores resultados nas nossas pesquisas, principalmente em quem trabalha também com a escrita científica, tá? Bom, a importância da escrita científica. Por que ela é tão importante? Por que é tão importante saber escrever quando se trata de uma escrita científica, tá? A escrita científica, ela é fundamental para que ela tenha um reconhecimento do seu trabalho de forma internacional. Então, quando você aprende a escrever, com essa questão da escrita científica, com os termos adequados, ela abre portas e traz colaboração para as suas pesquisas. Então, é importante saber escrever também de uma forma científica, né? O impacto. Como que esse impacto vai ser produzido por intermédio de artigos. Os artigos bem escritos, eles têm uma maior probabilidade de serem citados, aumentando o impacto de pesquisa e influenciando a questão do avanço científico. Então, saber escrever um bom artigo científico faz com que você tenha visibilidade no mercado de trabalho e visibilidade e ascensão profissional, independente da sua área. Para quem almeja estar numa universidade, saber muito bem escrever de forma científica faz com que você tenha melhores resultados, ok? Bom, para a gente continuar, eu vou partir agora para uma questão dentro da redação, que seria os princípios básicos dessa redação científica, tá? Primeiro princípio, a clareza. Nós precisamos ser claros quando nós estamos escrevendo um texto científico. As nossas frases, elas devem estar sempre escritas de formas diretas, tá? Vocabulário com precisão e uma linguagem formal. O que é a linguagem formal? A linguagem formal é aquela linguagem que não é aquela que você chega no seu amigo, no seu pai e fala, e aí, beleza? Não, nós devemos escrever de uma forma formal, próximo à norma padrão da língua portuguesa. Isso você vai ver numa outra aula, quando nós estudarmos somente a norma padrão da língua portuguesa. Mas isso é principal para que o seu texto tenha clareza, você ter o domínio dessa linguagem formal, tá? Concisão é o segundo ponto. Esse segundo ponto, que é a concisão, você deve eliminar palavras e frases desnecessárias e focar sempre na mensagem principal do seu texto. O que você quer transmitir? Então, foque, na mensagem principal e o que você quer transmitir para o seu público. Terceiro ponto, objetividade. Seja objetivo. Apresente informações relevantes e confiáveis e evite opiniões pessoais. Um texto que trata sobre escrita científica, ou um texto de cunho dissertativo argumentativo, você revela a sua opinião, o seu ponto de vista de forma implícita. Ou seja, você não vai colocar ali a sua opinião pessoal a respeito do assunto, e sim um ponto de vista que vai ser embasado em argumentos. E na escrita científica não é diferente. É dessa forma que deve acontecer. Outra questão é com relação a quarto ponto, que é a correção gramatical. O seu texto, ele deve se passar por uma revisão criteriosa para garantir essa qualidade da escrita e evitar erros de concordância verbal, erros de concordância nominal. Então, essa precisão da escrita aí é muito importante, tá? Agora nós vamos passar para o próximo tópico da nossa aula, que é a estrutura do texto científico. Você deve estar vendo aí a nossa pirâmide, em que ela traz sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma escrita científica. Vamos partir da introdução. Na introdução, nós faremos uma contextualização do tema. O que você vai abordar no seu texto? Como você vai contextualizar esse tema, né? Por exemplo, qual tema você vai trabalhar? Como você vai contextualizar? Quais são os objetivos? Quais são as hipóteses de pesquisa? Quais são as hipóteses que vão ser levantadas a partir dessa introdução? O que você sabe sobre aquele objeto de pesquisa, né? Vamos supor que nós vamos trabalhar aqui com um exemplo que seria a questão da desigualdade social. Vamos colocar aí como um tema a desigualdade social. Como que nós vamos contextualizar esse tema? Em que região? Onde ocorre essa desigualdade social? Você vai tratar sobre a desigualdade social no Brasil? E como que ela ocorre? O que acontece? Por que existe isso? Quais são os objetivos e quais são as hipóteses que você observa que podem gerar essa desigualdade social? O que está acontecendo? Por que existe isso, tá? O segundo ponto da nossa pirâmide é o desenvolvimento.
como que nesse desenvolvimento, o que você vai colocar? Você vai colocar a metodologia do seu trabalho. Como que vai ter como você chegou aos resultados? Que meio você utilizou? Quais foram os métodos utilizados para essa abordagem da sua pesquisa? Como você vai defender esse argumento baseado em quê? O método, ele é muito importante, porque é a forma como você vai obter o resultado, e ele sempre deve ser apresentado ali nessa parte do desenvolvimento do seu texto na escrita científica, tá? E aí eu tenho também o último tópico. Esse é o último tópico e talvez um dos mais importantes, que é a conclusão. A conclusão, ela nada mais é do que a síntese dos resultados, conclusões e contribuições da pesquisa. Então, ali na sua conclusão, você vai fazer uma sintetização de tudo que você colheu como resultado e quais são as principais conclusões e quais são essas contribuições da sua pesquisa. O que a sua pesquisa vai agregar? O que o seu texto científico vai agregar aos demais conhecimentos já produzidos naquela área? Tá? Então é muito importante a gente sempre seguir essa estrutura básica quando se trata de texto científico. Lembrando que o nosso curso ele trata sobre a escrita criativa e a redação e envolve também o texto científico e como é construído toda essa estrutura, seja ele um artigo, um TCC ou um projeto de pesquisa para uma outra área, né? Então é muito importante isso. Para dar continuidade, vamos tratar um pouco sobre os erros mais comuns que nós podemos observar nesse tipo de texto. Quais são os erros mais comuns? Nós temos aqui os erros dos parágrafos extensos, né? Quando nós fazemos um parágrafo muito extenso, nós prejudicamos a fluidez da leitura. Então, às vezes, organizar em parágrafos mais claros, em parágrafos menores, faz com que nós consigamos ter uma fluidez melhor da leitura para o leitor conseguir compreender melhor as nossas ideias. Então, parágrafos extensos tornam-se como um erro numa escrita de redação científica, não diferente também dos outros tipos de redação, porque um parágrafo muito extenso ele acaba ficando confuso e não sendo tão inteligível para quem está lendo, tá? Outra questão que é muito importante, que a gente pode colocar, que é muito comum, é o excesso da voz passiva, né? Priorize a voz ativa para tornar a escrita mais direta e dinâmica, tá? Então evite, né, a voz passiva e use a voz ativa da língua portuguesa. Evite redundâncias, por exemplo, repetições desnecessárias que simplificam a linguagem, né? Então vamos evitar isso, vamos evitar redundâncias, né? Sempre estar falando as mesmas coisas de formas diferentes. Não, você vai falar simplesmente uma vez e o restante você vai agregar em conhecimento. Evite a prolixidade. O que seria uma pessoa prolixa, né? São aqueles textos em que a pessoa fala e roda em cima da mesma situação, sem apresentar ali uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão do pensamento. Cada parágrafo deve sempre ser construído de uma forma introdutória, uma forma de desenvolvimento e uma forma de conclusão, tá? Bom, como que nós podemos partir agora para uma análise do texto, tá? Eu vou mostrar aqui para você o trecho original e a nossa versão corrigida, para vocês verem como eliminar essa prolixidade. No presente estudo, foi realizada uma análise aprofundada, onde se verificou que existem múltiplos fatores que podem exercer influência sobre os resultados obtidos. Observe que esse texto ele fala a mesma coisa de uma forma extensa e sem ser muito claro, porque ele parece ficar confuso cada vez mais. A nossa versão corrigida. Esse estudo analisou os fatores que influenciam os resultados da pesquisa. Pronto, encerra ali o meu pensamento de forma clara, né? Mas e agora? E a questão da quantidade de linha? Sempre que você tenha uma nova informação, você acrescente. Mas não fique sendo prolixo e fazendo redundâncias no seu texto. Isso deixa o seu texto mais empobrecido, né? Como nós podemos dizer. Bom, exercício prático 2. A identificação do problema. A redundância, sempre. O que é ser redundante? É você fazer repetições desnecessárias de informações e linguagem prolixa. Sempre você falar com a mesma coisa com outras palavras. Aí está relacionada a redundância e a prolixidade, tá? O que é essa linguagem prolixa? É uma linguagem longa e complexa que dificulta a compreensão da mensagem. Então é como se você quisesse falar difícil e ali você não consegue se expressar de forma clara e dificulta a compreensão do seu texto. Outra questão é o uso incorreto de onde. Utilizar onde para indicar a localização física e não para introduzir uma nova ideia. Observe no texto que ele usa ali, né, essa questão do onde. No presente estudo foi realizada uma análise aprofundada onde se verificou, né? Esse onde, ele indica uma localização física, né? E ele não deve ser utilizado para identificar, introduzir uma nova ideia no texto. Então a gente tem esses problemas naquele texto que foi exposto, né? Ferramentas
de revisão. Hoje nós temos uma variedade de ferramentas de revisão que vocês podem estar utilizando. Por exemplo, a diversidade das inteligências artificiais, que são inteligências associativas e que podem te ajudar na hora de fazer uma revisão gramatical de um texto. Então você pode sim utilizar as inteligências associativas como ChatGPT ou Gemini para que você possa fazer uma revisão gramatical e estilística do seu texto. Isso não é errado fazer isso, ainda mais se você vai expor esse seu texto a um processo de avaliação para ver se ele foi bem escrito. Então você pode usar essas ferramentas de revisão. Sempre compartilhe o seu trabalho também. Busque feedback de colegas, pessoas que leem os seus textos e consigam identificar fatores que podem ser melhorados. Faça uma lista de verificação personalizada para revisar seu texto antes da submissão. Faça checklist de diversos pontos que precisam ser melhorados para que seu texto seja publicado ou exposto para a sociedade, contendo ali aqueles erros, tá? Os recursos: explore as normas da BNT e plataformas como Cielo para aprimorar as suas habilidades de escrita. Leia outros artigos para que você possa compreender como que se dá toda essa estrutura, como que eu vou formar esse artigo, como que eu vou escrever bem. Aprende-se a escrever uma redação de escrita científica escrevendo. Então você precisa olhar o trabalho de outros e comparar se o seu está seguindo aquele padrão, aquele patamar, para que você consiga se desenvolver e ter sucesso aí na sua carreira acadêmica como um redator de escrita científica. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários.